Com o título Reconfiguração do Hábitos Indígena pela Missão Consolata em Roraima, década de 1940 a 1970. A banca é composta por mim, eu sou o orientador, Fernando Porto, professora Rosália Aldrace Barbosa, da UFSC, ela vai assistir em videoconferência na modalidade. A professora doutora Tatiana, ela pede desculpa, mas ela não vai poder estar presente, aconteceu um imprevisto, o que não impede, porque nós temos quantidade de membros na banca e suplentes. O doutor Flávio Léo da Silva, que é o professor aqui da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, quer assistir daqui? Quer que a gente acompanhe a banca e depois vamos direto? Pode ser? Sinta-se à vontade. Seja bem-vindo. O professor doutor Lúcio Almeida, que é da Universidade Estadual de Roraima, também será na modalidade videoconferência. A professora doutora Tânia Franco, que é titular da Escola de Enfermagem Ana Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A minha orientadora de doutorado, por favor. O professor doutor Genival Fernandes Freitas, que é da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, que também vai ser na modalidade de videoconferência. E o professor doutor Luiz Carlos Santiago, que é dessa escola, Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, e é professor do BPG em FIBIO e é professor do Departamento de Enfermagem Fundamental. Por favor. Bom, a doutoranda já foi orientada quanto a tempo, então ela apresenta a modalidade, é uma modalidade de conferência, porque o título final é doutor em ciências, não doutora em enfermagem. Isso tem algumas peculiaridades no programa da casa. E aí ela vai apresentar no tempo e cada membro da banca terá 15 minutos de apreciação, faremos em bloco e no final ela responde em bloco. Tenho feito essa prática, isso otimiza o tempo, deixa tanto a candidata quanto os membros da banca e as pessoas que estão presentes menos cansadas, porque senão isso dura muito tempo. Observações mais relevantes, é assim que a gente vem trabalhando nessa casa. Desde já agradeço os colegas do Grupo La Cuidem, parentes, familiares e visitantes. Estamos só aguardando agora a parte da tecnologia ser ajustada. Genival, você está ouvindo bem? Sim. Ok, então. Podemos começar? Então vai vir a tela preta e em seguida a Jaque inicia então a sua defesa oral. Com você agora. Boa tarde a todos. Boa tarde aos membros da banca aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigada, doutora Tânia, doutor Flávio, doutor Carlos Santiago, meu orientador, professor Fernando Porto. Meu boa tarde para Roraima, professor Lúcio Galdino. Para Santa Catarina, professora Rosália Lavarda. E para São Paulo, professor Genival Freitas. Eu vou dar início então à defesa. Meu nome é Jaqueline Machado, meu orientador, doutor Fernando Rocha Porto. O título da pesquisa, Reconfiguração do Hábitos Indígena pela Missão Consolata em Roraima, décadas de 1940 a 1970. Convidamos a todos a mergulhar no passado de Roraima, na história social de seus povos indígenas, influenciada pelas interações com uma agência religiosa, estado de cultura peculiar, exclusiva biodiversidade com representativa população indígena. A longínqua região do Vale do Rio Branco, que foi transformada em 1940
do passado de exploração estrangeira, conflitos pela posse de terras e polêmicas envolvendo os povos indígenas e a Amazônia como um todo. Fatos que repercutem até os dias atuais, após séculos de transformações nesse espaço social, muitas postuladas pelas agências religiosas. Nesta perspectiva, estabelecemos como objeto de estudo efeito das estratégias dos missionários católicos da Ordem Consolata na reconfiguração do hábitos de povos indígenas de Roraima. Pelo objeto, levantamos a hipótese: a implementação de estratégias adaptadas às circunstâncias do campo pelos missionários da Consolata teve por efeito a reconfiguração do hábitos de povos indígenas de Roraima. E assim, destacamos o objetivo da pesquisa: discutir por meio da análise das estratégias empreendidas o efeito produzido no hábitos dos índios da Missão Consolata em Roraima. Como justificativa da pesquisa, destacamos que ao longo dos séculos, a Amazônia tem oferecido pauta a inúmeras polêmicas e discussões. Estamos no século XXI e presenciamos em outras vertentes a estreita relação do passado envolvendo Igreja Católica, povos indígenas e missões religiosas, refletindo no contexto da atualidade. Exemplo disso são as constantes polêmicas envolvendo a Amazônia e seus povos indígenas que seguem despertando o interesse de agências nacionais e internacionais. Sobre a Igreja Católica, recentemente, o Vaticano anunciou a construção de uma catedral indígena em terra Yanomami, no estado do Amazonas. As obras devem iniciar no ano de 2020. Em outubro desse mesmo ano, o alto clero católico reuniu-se com representantes de diferentes partes do mundo, especialmente da Igreja da Amazônia, durante o sínodo convocado pelo Papa Francisco. O tema foi Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. É imperativo afirmar que o fazer estratégico dos agentes missionários emergiu do calor propagado pelo campo nas décadas analisadas, produzindo efeitos manifestados na reconfiguração do hábitos do índio e em seu campo social. Essa temática mantém a sua efervescência no tempo presente, e é nesse momento que a história precisou articular-se às outras áreas do conhecimento, o que reforça a relevância do estudo, apontando o caminho para futuras investigações com olhares distintos a outras variáveis da estratégia. Para a delimitação temporal, estabelecemos as décadas de 1940 a 1970. O final da década de 1940 e década de 1950 foi período de reconhecimento. Os missionários da Consolata chegaram ao então território federal do Rio Branco e deram início à primeira fase da missão, sequenciando o trabalho anteriormente desenvolvido pela Ordem Beneditina, fixando imagem perante os nativos e elaborando planos para o avanço do trabalho consolatino a setores e regiões ainda não alcançados. As décadas de 1960 e 1970 representam a segunda fase da Missão Consolata em Roraima e foi período de profundas transformações nas ações e práticas da Igreja Católica em função de importantes movimentos que eclodiram a partir de 1965, iniciando pelo Concílio Vaticano II, que determinou o decreto Ad Gentes, passando pela Conferência do Episcopado Latino-Americano, que produziu o documento de Medellín, e o Simpósio de Fricção Interétnica, que polemizou com a Declaração de Barbados. Os movimentos impuseram um outro ritmo às ações e a necessidade de reestruturação da Igreja Católica. Uma de suas principais consequências foi a reformulação do modus operandi desenvolvido pelas missões religiosas junto aos povos indígenas. O redirecionamento das estratégias consolatinas evidenciou-se nos acontecimentos subsequentes ocorridos na década de 1970, que entendemos como motivadores de inúmeros movimentos indígenas em Roraima ou relacionados a essa temática. A delimitação espacial abrangeu a região onde hoje se encontra o estado de Roraima, particularizando os espaços geográficos em que os missionários da Consolata intervencionaram com ações em saúde,
assistência social, etnografia, educação, evangelização, entre outros. A pesquisa de método histórico, com ênfase na história social, percorreu as seguintes etapas: busca pelos acervos públicos e privados para levantamento e seleção dos documentos, definição do periódico italiano Missione Consolata como principal fonte documental, seleção da massa documental com aplicação dos critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos na pesquisa e definição do corpus documental. A triangulação dos dados oriundos das fontes de evidências ocorreu pela articulação dos textos, imagens e contexto, esse último analisado a partir dos conceitos de hábitos, campo e capital, fundamentados na teoria de Pierre Bourdieu. Assim, com um olhar despido de verniz religioso, apresentamos a nossa análise das interações entre os missionários da Consolata e povos indígenas de Roraima. Final da década de 1940, no território federal do Rio Branco, a população da pequena cidade de Boa Vista e seus arredores era formada majoritariamente por fazendeiros, ribeirinhos, demais nativos da região, imigrantes, principalmente nordestinos, e indígenas civilizados e semicivilizados. O trabalho religioso da Igreja Católica desde o ano de 1909 era desenvolvido pelos missionários da Ordem Beneditina, em função de uma série de gastos com a elite política local e aspectos de ordem interna. Os monges beneditinos foram substituídos. Em 14 de junho de 1948, o Instituto Missões da Consolata, congregação religiosa da Igreja Católica, fundado em 1901 em Turim, na Itália, pelo beato José Alamano, designou o senhor Giuseppe Nepote Cruz para assumir a prelazia do Rio Branco e liderar um grupo de 7 religiosos que partiram da Itália para o Brasil. Assim, teve início a primeira fase da missão Consolata em Roraima. A comitiva de religiosos foi recebida pela pequena população de Boa Vista em clima festivo. Em maio de 1949, 8 irmãs da Consolata integraram o grupo. O periódico católico Voz Missionária de 1949 publicou o anúncio enaltecendo a chegada dos religiosos. Na leitura do texto do anúncio, destacamos a frase: todos eles foram veteranos missionários da África, pioneiros da fé no continente negro. Hoje são bandeirantes da fé no território nacional, catequizando e civilizando os índios do Amazonas. Na imagem temos, graças aos missionários não mais selvagens, amando a Deus o seu querido Brasil. Auxiliai generosamente os que salvam os nossos pobres índios. Nossos índios querem ser cristãos. Ajudai-os. As assertivas reforçam o principal objetivo da missão Consolata em Roraima nessa primeira fase, a conversão dos indígenas ao catolicismo. As palavras explicitam uma confirmação de que o caminho da salvação estava nos preceitos católicos. Percebemos que logo nas primeiras abordagens, os religiosos deixaram evidente o plano de reconfiguração do hábitos do índio, ainda que pela metodologia tradicional de missionação. O hábitos é terreno comum, fértil para a edificação de empreendimentos que, não obstante, podem servir aos interesses dos agentes dominantes. A edição de maio de 1949, de Missione Consolata, trouxe as primeiras impressões e levantamentos feitos pelos consolatinos no território federal do Rio Branco. Estimaram de 20 a 50 mil habitantes, sendo 3/4 civilizados e imigrantes, predominando os nordestinos, e 1/4 de nativos. Havia 2 etnias predominantes: os povos Macuxi, com a maior população indígena, e o Apixana, pertencentes às famílias Caribe e Arauáque, respectivamente. Informaram sobre as malocas, habitações nas quais viviam famílias numerosas em aldeias, e citaram os índios que moravam nas fazendas, servindo ao homem branco. E também mencionaram os índios isolados, que viviam em regiões afastadas, com raros contatos com a civilização. Destacaram ainda as imensas dificuldades
dificuldades de deslocamento, que para algumas regiões somente era possível em embarcações precárias e perigosas. Deslumbraram-se com as belezas da Amazônia e com a imensidão dos rios. Exploravam o campo a fim de reconhecer seus movimentos, com o fito de extrair dele o capital objetivado, que na perspectiva do teórico Pierre Bourdieu são fatores condicionantes para os investimentos futuros que presumiam tomada de posição, luta, tensão e poder. Os consolatinos distinguiram o civilizado do não civilizado e apresentaram os costumes indígenas, exemplificando com a imagem do garoto degustando um gafanhoto. As imagens foram utilizadas como estratégia de prova do que era presenciado pelos religiosos. No olhar crítico, a matéria mostra o exótico. Em outras palavras, trata-se de veicular informação para o público de interesse, mas a serviço das dificuldades a serem enfrentadas pela missão consolata. Nesta perspectiva, as lentes do editor revelaram o que era de interesse compartilhar, instigando a leitura do que estava implícito, conforme destaca Pierre Bourdieu. Adentrando pela década de 1950, os missionários deram continuidade ao que os beneditinos faziam com ações no setor de saúde e educação. Construíram mais uma unidade hospitalar na região do Surumum, próxima à terra indígena Raposa Serra do Sol, e construíram mais um colégio feminino. Sob esse aspecto, percebemos o uso do capital religioso tendo em vista o interesse dos agentes. Na voz de Pierre Bourdieu, o poder religioso alcança maior abrangência ao propagar um sistema de símbolos ordenados em torno de uma ética. A religião é capaz de modificar as práticas dos leigos, segundo Bourdieu, inculcando-lhes um hábito religioso, princípio gerador de todos os pensamentos, percepções e ações, segundo as normas de uma representação religiosa. A população que habitava as regiões adjacentes à Boa Vista recebia visitas periódicas dos padres missionários e freiras da Consolata, levando assistência em saúde e ainda as missas itinerantes, chamado trabalho de desobriga, ocasiões em que celebravam casamentos, batismos e outros sacramentos. Significava investigar de onde o agente vem, ou seja, as suas origens. Isso implica, de acordo com Bourdieu, na noção de ilúzio, que decodificando vale para quem joga, mas para quem está fora do jogo é perguntar se vale a pena. A ilúzio é uma relação mágica e encantada que envolve as estruturas mentais e objetivas do espaço social, ou seja, o que vale o sentido do jogo. A imersão na cultura do índio representava as estratégias que seriam implementadas ao longo de toda a missão consolata em Roraima, de acordo com Bourdieu, verdade subjetiva e realidade objetivada. Esse processo de imersão na cultura dos indígenas era delineado um planejamento estratégico pela missão consolata. Esse plano contava com ações táticas baseadas na assimilação dos códigos simbólicos emanados pelo campo social do índio. Em nova publicação, o periódico Missione Consolata, de julho de 1956, trouxe mais registros sobre a imersão na cultura indígena que estava em curso. A matéria narra diferentes aventuras, incluindo a participação nas caçadas a animais selvagens. No grupo, percebemos que 2 índios posam para a foto e que o terceiro nativo olha para frente. O missionário tem olhar fixo no animal com uma das mãos na cintura. Embora os trajes do religioso estivessem em contraste com os indígenas, ele se colocou ao lado do grupo que conduzia a caça. Decodificando os signos, inferimos sua intenção em revelar a realidade da vida do índio integrada aos desafios da missão. Aos poucos, os missionários da Consolata se inseriam no cotidiano dos indígenas, e a convivência propiciava o cotejamento contínuo dos ritos e dogmas católicos. Analisamos o texto e contextualizamos na ótica de Bourdieu, quando discute sobre a orquestração do hábitos, que para o autor ocorre de maneira intencional, na vigência de um processo de trocas simbólicas, que não se limitam à interpretação daquilo que é racional e visível.
reforçamos que havia trocas simbólicas conscientes e inconscientes e características de violência simbólica, violência doce, apoiada nos aspectos constituintes do hábito indígena, que absorve a cultura do dominante pelos códigos que ele produziu, muitas vezes de acordo com seus interesses. A imagem da pequena igreja construída tendo à frente uma acústica maloca indígena e da nativa segurando sua filha, ambas vestidas da maneira do mundo civilizado, contrasta com o cenário e expõe consequências das interações entre dois agentes distintos. A autoridade conferida pela posição de dominante da igreja é refletida no hábitos do índio e em seu campo social, reforçando que o imperativo das forças externas pode desmantelar o que já está enraizado e alterar a forma como as pessoas pensam e convivem em grupo. No olhar crítico de Bourdieu, os sistemas simbólicos são transmitidos de forma desinteressada e quem recebe suas prerrogativas, neste caso os indígenas, não percebe que são vítimas de violência simbólica. Salientamos que os objetivos de dominação da Igreja Católica eram evidentes. No entanto, o desenvolvimento dos fatos ao longo da história entre consolatinos e nativos de Roraima revelaria ideologias e interesses genuínos por parte dos missionários em campo pela causa indigenista. Nosso discurso não é ingênuo e não intenciona ser romântico, mas quando retiramos o foco dos objetivos da Igreja Católica em nível macro e direcionamos o olhar para o estrategista em campo, o missionário em nível micro, conseguimos abstrair que, na maioria das circunstâncias, as ações não poderiam ser calculadas e, eventualmente, sofreriam influência de sentimentos e circunstâncias em que a emoção excederia a razão. Deveria entrar em cena a estratégia de Bourdieu, que se revelaria em ações circunstanciadas pelo momento, no calor dos acontecimentos. A década de 1950 e início da década de 1960 podem ser inscritas como período correspondente à primeira fase da missão consolada em Roraima. Foi um tempo de reconhecimento do campo e delimitação de posições, época de consolidar a imagem da missão e selar alianças com os demais agentes do campo, constituídos pelos povos indígenas, grandes proprietários de terras, Estado e demais agências. Os competidores evangélicos também avançavam, exigindo da Igreja Católica o fortalecimento de suas estratégias. O trabalho inicial dos consolatinos foi destacado no relatório desenvolvido pela Prelazia de Roraima, intitulado Prelazia Ontem, Hoje e Amanhã, em que enumeraram suas primeiras ações no setor de saúde e integração de povos indígenas. Mas, para além desses aspectos, as circunstâncias demandavam que a Igreja apresentasse um diferencial, visto que a disputa por espaços privilegiados na hierarquia do campo tornava-se mais complexa, pressupondo a elaboração de novas estratégias baseadas nas circunstâncias do campo. Adentramos agora as décadas de 1960 e 1970, segunda fase da missão consolada, um período marcado por intensas transformações no mundo, com impacto para os povos indígenas do território de Roraima e profundas alterações no modus operandi das missões católicas. Sintetizamos os principais acontecimentos que influenciaram a discussão em torno do nosso objeto de estudo. Em 1964, os militares assumiram o poder no Brasil, dando início à Operação Amazônia. Novamente retomamos aos eventos que aconteceram nas décadas de 1960 e 1970, impondo o redesenho das estratégias da Igreja Católica. Em 1965, o Concílio Vaticano II deliberou sobre a teologia da libertação e determinou sua propagação. Em 1968, em Medellín, na Colômbia, a segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano anunciou por meio do documento de Medellín a opção pelos pobres e oprimidos. Em 1971, na ilha de Barbados, o simpósio sobre fricção interétnica da América do Sul produziu o polêmico documento pela libertação do indígena, popularizado como Carta de Barbados.
Programa de Integração Nacional. Em meados de 1968, teve início a obra de construção da rodovia BR-174, que interligaria o território federal de Roraima ao estado do Amazonas. Em 1973, as obras da Perimetral Norte tiveram início. Seu percurso entrecortaria os estados do Amapá, Pará, Roraima e Amazonas em um traçado de 2.000 quilômetros, a BR-210. Os contatos entre índios e trabalhadores das obras foi lamentável em diferentes sentidos: doenças, alcoolismo, violência, assassinatos e instalação de um forte ambiente de tensão. Além disso, o governo estabeleceu que o povoamento da Amazônia era fator condicionante ao desenvolvimento. O então presidente Emílio Garrastazu Médici propagou a máxima: terra sem homens para homens sem terra, e fortalecia o que já havia dito o governo de Castelo Branco: integrar para não entregar, operacionalizando uma atrativa política de incentivos que contemplava facilidades de transporte, distribuição de terras, isenções e planos para a reforma agrária, que posteriormente não se concretizariam e não atenderiam às expectativas dos imigrantes, fato que agravou os complexos problemas envolvendo conflitos pela posse de terras em Roraima e contínuas invasões às terras indígenas. O projeto Radar da Amazônia operou entre 1970 e 1985. Foi outra iniciativa do governo militar que confirmou a existência de ouro, diamante e cassiterita em áreas indígenas localizadas principalmente na fronteira com a Venezuela. A exploração pelo garimpo, que já era uma realidade em Roraima, assumiu aspectos colossais, como aumento significativo da população do território, contaminação de rios e igarapés, uma infinidade de vertentes da exploração de recursos naturais e o lastro de epidemias, com destaque para o sarampo, que dizimou milhares de indivíduos na imensidão das comunidades indígenas que habitavam regiões isoladas da floresta amazônica. De um extremo a outro, o território federal de Roraima atravessava um período crítico. Os povos indígenas estavam no centro desse contexto calamitoso. A mídia nacional e internacional explorava as polêmicas envolvendo o controle das terras, garimpo, conflito entre trabalhadores das obras rodoviárias e índios, notícias de violência, confrontos e mortes. O período pós-conciliar implantou novas estratégias que foram incorporadas ao esforço de missionação. A forja dos missionários era balizada pela teologia da libertação, segundo a qual as missões religiosas se abririam ao universo cultural e social dos fiéis. A metodologia da inculturação representou importante força tática e foi o principal aspecto norteador das novas práticas dos missionários da Consolata. Um dos papéis da inculturação consiste em romper barreiras que impeçam a abertura de espaço para surgimento de um novo ser, investido de novos códigos de pensamento. Na voz de Araújo e Silva, para o novo modelo missionário, o desafio missiológico seria descobrir um evangelho imanente e comum a todas as culturas. Com isso, no extremo norte do país, os missionários da Consolata davam sequência ao plano estratégico. Pela nova perspectiva libertadora e com a chegada de missionários preparados dentro das novas premissas católicas, investiram nas grandes expedições missionárias, visando alcançar os indígenas isolados. O primeiro ponto seria explorar as regiões às margens dos grandes rios, locais onde naturalmente se agrupavam as tribos. O trajeto iniciou pela região do rio Apiaú, seguindo para as margens do rio Ajarani, até alcançar a distante região do Capimã. O missionário padre Ricardo Silvestre, designado para a pastoral indígena, coordenou as primeiras missões da região do rio Apiaú em 1953, retornando em meados de 1960 para o estabelecimento de núcleos contínuos da missão. Na imagem, observamos um missionário em interação com os nativos. O religioso tem os pés descalços, talvez em
situações de adversidade poderiam influenciar em maiores proporções o emocional dos leitores. Do Apiaú, a missão seguiu para a região do Rio Ajarani, e entre troca de presentes, início de diálogo, posteriormente cerimônias de batismo e orações, fizeram o reconhecimento da região e se aproximaram dos povos indígenas. O missionário Bindo Meudolese registrou sua participação em um ritual fúnebre no Ajarani e narrou a forma como batizou uma criança indígena já falecida em meio ao contexto que presenciou. Interpretamos, para os indígenas, pode ter representado partilha de crenças, mas a intenção do religioso era evidenciar a inculturação que operacionalizava e que pressupõe a caminhada de duas culturas lado a lado com preservação de valores. Foi ainda oportunidade de legitimar o arbitrário, desafio imposto às missões do pós-concílio. Em meados de 1965, a missão Consolata alcançou a região do Catrimani, a área indígena isolada na qual habitavam centenas de tribos indígenas com destaque para o Uai-Uai, o Aimiri-Troari e tribos Yanomami. Pela quantidade de indígenas que habitavam uma vasta região, distância de Boa Vista e complexo deslocamento, a missão Consolata decidiu pelo estabelecimento de um posto permanente, fundando a missão Catrimani, que é operante até os dias atuais. Permanecer junto aos indígenas seria a oportunidade de entender seus hábitos e intercambiar experiências e trocas, além da possibilidade de conhecer a diversidade das etnias, mapeando as características de seu comportamento, além do investimento em uma subsede da Ordem Consolata em região estratégica de elevada movimentação de indígenas de diferentes grupos étnicos que viviam de forma isolada. Ademais, entender os grupos linguísticos e o conjunto de características inerentes a cada etnia abriria caminhos para abordagens direcionadas pela distinção que havia entre seus costumes e hábitos, e isso configurou prática estratégica. Em 68, com a intensificação do fluxo de transporte de mantimentos e pacientes indígenas para tratamentos de saúde, foi aberta no Catrimani uma pista de pouso e adquirida pequena aeronave aos deslocamentos. Tendo em vista as modificações na estrutura do campo e as demandas decorrentes da penetração de milhares de pessoas entre trabalhadores das obras rodoviárias e garimpeiros, a missão Consolata iniciou as obras de construção de um posto médico no Catrimani. A edição número 9, de maio de 1972, do periódico Missione Consolata, informou sobre os esforços destinados ao empreendimento. Na leitura da matéria, as obras de construção iniciaram em 1971, 6 anos depois da chegada dos missionários à região do Catrimani. O documento relata que o projeto fora financiado pela Organização Católica Canadense para o Desenvolvimento e a Paz, uma organização oficial de desenvolvimento internacional da Igreja Católica que destina recursos aos países menos desenvolvidos. Assim, o posto médico do Catrimani recebia as demandas dos povos indígenas, embora nas proximidades houvesse posto avançado da FUNAI instalado em função das obras da rodovia. O espaço social era visivelmente disputado. Foi um período de intensas desavenças ocorridas entre missionários e agentes da FUNAI, pela discordância dos métodos empregados por ambas as partes na abordagem e no trato com os indígenas. Ao nosso ver, seria inviável e complexa a confluência de tais métodos. Fazia-se necessária a reformulação do pensamento estratégico. Pelos compromissos públicos assumidos pela Igreja durante os movimentos ocorridos, as alianças com o Estado foram abaladas. Com isso, os consolatinos operacionalizaram novas estratégias, as quais identificamos nos documentos analisados, como, por exemplo, a formação de catequistas indígenas com perfil de liderança. A edição de setembro de 1963 do periódico Missione Consolata publicou matéria apresentando um jovem indígena da etnia Mapuche de nome Abel. O texto enalteceu o interesse do nativo pelo desenvolvimento de sua comunidade
e narrou a sua preparação pelos consolata para a audiência com o governador do território à época para reivindicar a construção de salas de aula e envio de professores para a sua comunidade, que localizava-se próximo à fronteira manguiana. Na edição de março de 1972, encontramos mais um vestígio da formação de lideranças indígenas, que consideramos como preparação de porta-vozes da missão consolata entre os índios. Na imagem, o religioso posa para foto com um catequista indígena formado. O local que aparece ao fundo é apresentado em texto como a sede da formação de lideranças indígenas recém-estabelecida em Surumum. Entendemos o processo de formação de catequistas indígenas como mais uma prática estratégica. O discurso precisava alcançar a maior quantidade possível de nativos e era necessário que fosse constante, esmiuçado dia a dia, a fim de que fosse legitimado. Outros componentes estratégicos foram empregados. Os passos seguintes consistiram em realizar um trabalho de missionação respaldado pela antropologia e, posteriormente, a estratégia deveria pautar-se na organização dos povos indígenas para o enfrentamento de duas demandas. A primeira referia-se à demarcação em área contínua da região da Raposa Serra do Sol, localizada a nordeste do estado de Roraima, abrangendo as fronteiras com Guiana e Venezuela. A outra demanda referia-se aos conflitos envolvendo os povos que viviam isolados, nas porções mais ao sul de Roraima, cujas problemáticas motivadas pelas obras de grandes rodovias já relatamos. Os encontros entre consolatinos e povos indígenas passaram a incluir pautas políticas. As primeiras reuniões ocorreram em Surumum, reduto consolata, e delas participaram distintas lideranças indígenas, os tuxauas das comunidades. Evidenciamos o olhar sobre a lente da estratégia e na forma como foi redesenhada, moldada por forças intempestivas do campo. A essa nova plataforma da estratégia, os religiosos da consolata tiveram que incorporar e empreender ações. A estratégia assumia cursos conforme as movimentações do campo, seguindo a perspectiva de Bourdieu, para quem os atores da estratégia projetam suas ações no contexto das conjunturas que se formam. Ainda que muitas pautas permaneçam inconclusas até os dias atuais, todo esse aparato engendrado pela missão consolata remexeu os hábitos dos povos indígenas, e a reconfiguração desses hábitos também se apresentou como estratégia, pelo fato de ter atualizado suas práticas, ou seja, era forjado para liderar sua comunidade e para confrontar as regras e padrões e interesses do branco. Na esteira do plano de organização política dos povos indígenas, a missão consolata deu sequência à organização de reuniões que posteriormente foram transformadas em assembleias, cujas pautas, divulgação e sensibilização eram assessoradas pelos religiosos. Essas assembleias passaram a fazer parte de uma agenda em que a periodicidade dos encontros era definida. Durante esses primeiros encontros, ao redor de 1971 e 1972, importantes propostas foram discutidas, com destaque para o projeto de implementação de uma cantina popular, que ficaria conhecida como Projeto da Cantina, e ainda o Projeto do Gado, que visavam a autonomia e a autossuficiência das comunidades indígenas. Os dois projetos, que vigoraram por mais de uma década, foram elaborados e supervisionados por missionários da Consolata. No período estabelecido para análise, nos movimentos políticos articulados pela missão Consolata, dois importantes agenciamentos se destacaram. A COPRIND, Comissão Pro-Índio, que foi responsável pela elaboração do primeiro projeto de demarcação da reserva indígena na área Yanomami, e a CCPY, Comissão pela Criação do PAC Yanomami, que foi um órgão não governamental brasileiro que atuava em defesa dos direitos territoriais, culturais e civis dos Yanomami. Nessas duas agências, os missionários da Consolata estavam inseridos. Assim, passaremos ao exame dos 3 fragmentos da hipótese formulada neste estudo, evidenciando
estratégios consolatinos ao território federal do Rio Branco. A prioridade era a conversão dos indígenas ao catolicismo e o reconhecimento do campo para a implementação das propostas futuras da missão consolata. Confirmamos no segundo fragmento as circunstâncias do campo que influenciaram a reformulação das estratégias consolatinas, tendo em vista o novo cenário que se apresentava e a mudança metodológica na prática missionária da Igreja, influenciada pelos grandes movimentos que assinalaram as décadas de 60 e 70. A teologia da libertação redirecionou a metodologia missionária e as ações passaram-se a basear-se na estratégia de convivência e enculturação. Além disso, as obras rodoviárias implementadas pelo governo militar e os intensos conflitos de terras e agravante do garimpo em áreas indígenas cobraram da Igreja Católica e, consequentemente, da missão consolata, uma tomada de posição. E, por último, o processo de reconfiguração do hábitos dos indígenas. As mudanças ficaram mais notáveis a partir do momento em que os missionários, revestidos de novo modus operandi, transformaram sua prática e o seu discurso, operacionalizando novas estratégias que desenvolveriam outros olhares e posturas dos povos autóctones. Sua voz poderia ter força se estabelecesse alianças sólidas e incorporasse novas práticas que levariam o branco a também compreendê-los como sujeitos ativos e conscientes acerca de sua posição no campo. É fundamental compreender que, ao longo desse contexto histórico, havia interesses em jogo e que a missão consolata executou estratégias visando atingir objetivos postulados pela Igreja Católica. Mas também é importante reconhecer que, pela sua influência, campo e hábitos dos povos indígenas sofreram visíveis transformações que foram demonstradas ao longo do estudo. Por um lado, temos a construção de bases políticas e uma influência que demonstrou ter sido fundamental para a concretização de aspectos importantes inerentes às políticas indigenistas em Roraima. No tempo presente, existem movimentos operantes cujo surgimento foi motivado pelas iniciativas do passado, e suas raízes encontramos nas primeiras reuniões e depois assembleias indígenas que descrevemos foram realizadas principalmente na década de 70. De outro lado, temos a marcante violência simbólica pela qual os povos indígenas foram submetidos. Embora a estratégia fosse a enculturação, cujas premissas baseiam-se na valorização e preservação da cultura do outro, os povos autóctones foram expostos a circunstâncias completamente adversas à sua cosmologia. Coube a eles ressignificar e reconfigurar seus hábitos, esforço que persiste até os dias atuais em função dos episódios que testemunhamos, particularmente em nossa Amazônia, o que confirma a nossa tese formulada no estudo. Pela atual efervescência do tema, acreditamos que a pesquisa abre vertentes a serem exploradas e vasto campo para ensaios científicos futuros. Acreditamos que o olhar interdisciplinar propiciou uma infinidade de caminhos a serem explorados, e conhecer e compreender a história é preponderante para o entendimento do contexto atual. A escolha de caminhos metodológicos e o cumprimento fiel de protocolos pré-estabelecidos permitiram examinar atentamente as entrelinhas e compreender os fatos sob perspectivas talvez antes ignoradas. Visitar o passado foi compreender tais fatos e concluir, por enquanto, porque o assunto não se esgotou, que o campo de lutas dos povos indígenas, especialmente da Amazônia, possui os mesmos jogadores, disputando os mesmos interesses do passado. Embora o campo, as circunstâncias e, consequentemente, as estratégias de reconfiguração do hábitos tenham demandado nos últimos anos critérios mais astutos e complexos. A estratégia continua em movimento e se modela inspirado no contexto dos cenários. Encerramos refletindo as palavras do líder xamã Yanomami, Davi Copenaua, em sua autobiografia A Queda do Céu. A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer.
vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar do calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chapiri que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos que transformarão a floresta num caos. Então morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. Só um instante, quem está na videoconferência, o vídeo travou. O que houve? Travou?